produtos ou para a sessão de formação. Temos a nossa formação em saúde às quintas-feiras, às 21 horas, na nossa sala de Zoom da Associação Saúde com o Coração. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Teresa Braula Reis Patinha e sou eu aqui a anfitriã da sessão de formação desta noite. Vamos dar, como é hábito, os 5 minutos de tolerância para permitir que todos os convidados e todos os membros da Associação Saúde com o Coração cheguem a tempo e horas. O tema de hoje é um tema que toca todas as pessoas em sala, direto ou indiretamente. Todos nós, infelizmente, já fomos tocados pelo tema de hoje. Daí a importância e daí o termos trazido o Comitê de Profissionais de Saúde da Associação Saúde com o Coração, que eu hoje aqui represento, termos trazido justamente o tema de prevenção do cancro. É esse o tema que iremos falar esta noite. Já me apresentei, sou Teresa Braula Reis Patinha, sou profissional de saúde há 30 anos, sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou formadora ou treinadora de saúde, em inglês é health coach, em português acaba por ser treinadora de saúde, saúde integrativa, a saúde no seu todo, e sou também, tenho o privilégio de pertencer à Associação Saúde com o Coração e de ser também aqui presidente de um comitê de profissionais de saúde independentes que semanalmente prepara formação para ser aqui apresentada online de uma forma perfeitamente disponível. Devo dizer que esta sessão está a ser transmitida no canal de YouTube, no canal Teresa e Marco Patinha. Procurem, divulguem, ajudem a chegar esta formação a mais pessoas e desta forma fazer passar a mensagem da sessão, que é o costume das nossas formações de saúde, tem sempre por âmbito a prevenção. É sempre a mensagem que nós passamos, independentemente do tema de saúde, arranjar forma de vos capacitar e de que as pessoas percebam que também têm um papel a dizer na sua saúde. Afinal, é isso que nós fazemos aqui semanalmente e é isso que todos os membros, para quem eu dou desde já, mais uma vez, abrimos a sala com 21 pessoas, já estão 38, por isso, desde já, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, para quem está a assistir em sala, para quem está a assistir live no YouTube, dar então início à sessão que vai começar agora. São 9 horas, 5 minutos, vou então começar cumprimentando todas as pessoas que nos estão a ouvir em Portugal e também lá fora, e agradecer que vão escrevendo no chat de onde nos estão a ouvir, uma vez que, como sabem, isto online não há fronteiras e não há distância, não é? De repente o longe fica perto e nós podemos então estar aqui todos juntos a partilhar desta sessão de formação. Por isso, votos que seja uma boa formação, que seja útil, foi assim que ela foi desenhada e foi assim que ela foi concebida. Por isso vamos então dar início à formação desta noite. Vamos então iniciar. Agradecer o apoio logístico que está a ser dado e cumprimentar, que ainda não tinha cumprimentado, os diretores em sala e todos os membros da Associação Saúde com o Coração que encheram e estão a encher e trouxeram e divulgaram o tema que nos traz aqui esta noite. Antes de começar a entrar no tema diretamente, explicar quem é que nós somos. Nós somos uma associação que se chama Saúde com o Coração e promovemos, através dos nossos representantes, dos nossos associados, diariamente promovemos a estratégia dos 5 elementos. Fixem bem esta é a estratégia que vai estar presente também na prevenção do cancro, por isso não é por acaso que o tema hoje é prevenção do cancro, porque tem tudo a ver com aquilo que nós promovemos diariamente, que tem justamente a ver com esta estratégia dos 5 elementos. Uma alimentação consciente, a prática regular da atividade física, cuidar da nossa capacidade de movimentar o nosso corpo, fazer uma gestão do nosso stress, defender-nos e saber viver no mundo hoje em dia que é tão desafiante, é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar emocional e mental. Fazer a correta
purificação do nosso corpo. Detox não é uma moda, é uma necessidade, como iremos falar. E complementar a nossa alimentação consciente com aquilo que são os suplementos, a suplementação adequada, uma vez que está mais do que validado que, essencialmente, as frutas e vegetais não entregam as vitaminas, os fitonutrientes, os minerais que entregavam há 50 anos atrás. Daí ser necessário complementar uma alimentação, ou seja, uma alimentação ótima tem que ser, de facto, complementada com a suplementação adequada. Suplementação essa da qual nós elegemos o laboratório farmacêutico do All-Life. É um laboratório polaco, situa-se na Polónia, é um centro de pesquisa e desenvolvimento científico, tem não só as suas próprias fábricas de produção, é um laboratório farmacêutico, tem também o seu próprio conselho científico com quem o Comitê de Profissionais Independentes, bem como diretores presentes aqui e membros da Associação Saúde do Coração, já tivemos formação presencial, quer na Polónia, quer em Portugal, em congressos realizados presencialmente, e temos então o privilégio, e não é por acaso que a do All-Life está aqui. A do All-Life está aqui porque nós, semanalmente, atestamos a nossa confiança na qualidade e na segurança que a suplementação do All-Life nos aporta. O facto é que, de facto, temos aqui não só um laboratório que tem ali o símbolo ISO, o ISO 9000, o ISO 22000, o HACCP, o GMP, em relação ao próprio laboratório farmacêutico do All-Life, mas depois toda a suplementação tem vindo a ser premiada e tem vindo a ser reconhecida no que toca a confiança, qualidade, certificado verde, certificado FDA. Podem ver no slide os prémios e os certificados que têm vindo a ser emitidos pelas entidades da União Europeia, reguladoras, e que têm por função justamente atestar essa qualidade, essa confiança. O certificado mais recente que o laboratório do All-Life recebeu contribui para reforçar justamente esta qualidade e esta confiança, e é o certificado etiqueta limpa. Estamos a falar de completa transparência e transparência que nos acompanha em todos os suplementos, numa bula, numa etiqueta que está transcrita em 15 línguas, e assim torna acessível que a pessoa possa perceber que está a ler 100% do conteúdo que está a consumir. E isso não são todos os laboratórios que têm. A do All-Life, de facto, é pioneira no mundo da suplementação com esta etiqueta limpa. A do All-Life exige que seja respeitado e seja cumprido rigorosamente o padrão de produção, padrão dourado de produção. Este padrão dourado de produção garante que não há qualquer tipo de conservante, não são adicionados substâncias geneticamente modificadas, as fórmulas de suplementação alimentar líquida são transportadas em garrafa de vidro farmacêutico, temos um método de conservação que utiliza alta pressão e baixa temperatura e, finalmente, o princípio que distingue a do All-Life no mundo da suplementação. Como sabem, é um mundo muito vasto, mas dentro deste padrão dourado, a do All-Life, de facto, é premium ao eleger e exigir que todos os seus constituintes dos suplementos alimentares sejam alimentos maduros, colhidos na época. São alimentos vivos, são alimentos que trazem então essa biodisponibilidade e também essa sinergia que a composição de cada um destes suplementos tem de forma intencional, não só para multiplicar o benefício de cada ingrediente dentro do suplemento que nós vamos eleger para complementar a nossa saúde, mas também garantir que eles não se anulam. Por isso, respeitar aqui ainda o facto de que a do All-Life, o laboratório do All-Life, vai unir então o melhor de dois mundos. Por um lado, a sabedoria ancestral da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica, por outro lado, a tecnologia de ponta do mundo da farmácia, do mundo da investigação. E por isso é assim conseguido o melhor em termos daquilo que é a oferta que a do All-Life, o nosso laboratório farmacêutico de suplementação alimentar e não só, vem aqui a montra atual da suplementação do All-Life. Estamos a falar também de suplementação alimentar. A do All-Life lançou
em primeiro lugar, as fórmulas líquidas, com o objetivo justamente de, face aos 5 elementos para a saúde, trazer-nos então suplementos que mantenham a nossa qualidade de saúde. São as garrafas coloridas que vê no centro do ecrã. Trouxe depois fórmulas médicas, suplementação alimentar, chamada fórmula médica, por ser um laboratório farmacêutico que traz suplementação alimentar, mas com o objetivo específico de ser um coadjuvante terapêutico para um desafio em saúde. Mais tarde desenvolveu a linha de alimentação funcional e uma linha de cosmética orgânica e aqui comprova-se que o laboratório do All-Life, com todo este conceito de 5 elementos para a saúde, de educação para a saúde, a do All-Life traz-nos uma gama de cosmética orgânica, dizia eu, em que comprova que é um laboratório fora da caixa, uma vez que nos vai trazer então, através da pele, os mesmos nutrientes que nós ingerimos nas fórmulas líquidas. Eu estou a passar de forma muito resumida, iremos conhecer com maior detalhe hoje os suplementos que têm justamente a ver com a prevenção do cancro, o tema que nos traz hoje, mas se está aqui pela primeira vez e deseja conhecer com maior profundidade o teor de cada uma destas gamas, peça à pessoa que o convidou, porque no canal Teresa e Marco Patinha do YouTube tem então disponíveis as várias apresentações com maior detalhe de cada uma da gama desta suplementação do All-Life. Ora bom, vamos agora entrar no tema propriamente dito. Era suposto termos hoje connosco a doutora Maria Almeida Santos, que por motivos de força maior profissional também não vai poder estar. Se cabe a mim então apresentar o tema da prevenção do cancro. Vamos então dar início e começar por perguntar porquê a escolha deste tema, porquê prevenção do cancro. O cancro é aquela palavra, tem aquela carga que todos nós, direta ou indiretamente, conhecemos. Muitos de nós conhecemos, infelizmente, na primeira pessoa. Muitos de nós conhecemos também, infelizmente, na primeira pessoa, no sentido um familiar direto, em primeiro grau. E é de facto uma palavra com uma carga, uma pessoa quando ouve a palavra cancro, é aquela energia pesada e é quase associado a é fatal, não há nada a fazer. Não é bem assim e por isso estamos aqui e por isso estamos a falar prevenção. Ganhar a consciência de que, falando em números, atualmente no mundo morrem cerca de 10 milhões de pessoas no mundo por ano de cancro. E isto é equivalente à população, só à população portuguesa, por isso para termos uma noção em termos de valores. Os especialistas estimam que este número vai subir em 2030 para 13 milhões de pessoas. Portanto, quando pensamos em cancro, doença fatal, é um facto. O cancro mata. Contra factos não há argumentos, estão aqui os números. Agora, mais de 1/3, ou seja, 1 em cada 3 casos de cancro, pode ser evitado de acordo com a modificação de estilo de vida. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Prevenção. 1 em cada 3 casos de cancro, eu repito, pode ser evitado modificando comportamentos de risco, modificando para melhor o seu estilo de vida. O outro terço, se for detectado a tempo, pode ser curado, sempre com a vigilância que é suposto seguir um caso de cancro, como é conhecido. Ao implementar estratégias apropriadas e recursos para prevenção, detecção precoce e o tratamento respectivo, podemos salvar até 3,7 milhões de vidas todos os anos. Esta é a razão pela qual hoje trazemos aqui a prevenção do cancro. Curiosamente, hoje é o Dia Internacional da Saúde e por isso nada como valorizar a saúde no seu todo. E a nossa estratégia dos 5 elementos relembra que a saúde é mais do que a ausência de doença. E por isso vamos então entrar na prevenção do cancro. Vivemos uma época com avanços em termos de medicina, em que fez disparar a taxa de sobrevivência para muitos tipos de cancro, o que é uma ótima notícia. Mas também vivemos uma época pós-pandemia, acrescida com uma guerra, que também não ajuda, e o facto de haver esta pandemia empurrou muitas pessoas para a pobreza e
existe uma grande desigualdade no acesso ao tratamento para o cancro. Portanto, nem todas as pessoas têm um acesso eficaz ao mesmo tipo de cuidados contra o cancro. Daí que mais ainda reforça o papel da informação, da prevenção, da detecção precoce. Temos, de facto, esta mensagem para passar e reforçar, eu vou repetir isto ao longo de várias vezes, de facto, se 1/3 é evitável e 1/3 com a detecção precoce pode ser curado, então vamos ajudar a passar a mensagem e vamos trabalhar para isso. O cancro em Portugal, voltamos a falar de números, são dados de 2018. Se foram detectados ou foram diagnosticados e registados 50.000 casos. Com o tipo de cancro mais frequente, o cancro do cólon, o cancro da mama, o cancro da próstata e estes cancros foram responsáveis por 25% das mortes em Portugal. Portanto, reparem que estamos aqui a falar de números muito elevados e existe um aumento previsto de cerca de quase 70.000 casos até 2040. Por isso, reparem que estamos a falar de um aumento da mortalidade em cerca de 31%, com quase 38.000 mortes em 2040. Por isso, estamos a falar de cerca de, no nosso país, só no nosso país, já fora do espectro internacional, de cerca de 70.000 novos casos de cancro. É disto que estamos a falar de prevenir e reduzir este número. É importante, então, passar essa mensagem. A informação que vos é trazida aqui hoje foi retirada não só da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é parceira do Dia Mundial do Cancro, que é um dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Cancro, e a Liga Portuguesa contra o Cancro está envolvida. São atividades que se fazem mundialmente para passar informação, de forma a passar a consciência da importância da prevenção e da detecção precoce, e de facto é importante saber que em Portugal existe um apoio muito desenvolvido e foi retirada a informação para esta apresentação, não só da Liga Portuguesa contra o Cancro, como também do cancroonline.pt. Também foi outra das fontes de informação de onde foi retirada esta apresentação de hoje. Ora bom, então o que é o cancro? É uma informação que a maioria das pessoas conhece, mas vamos tratar o cancro por tu, para saber prevenir aquilo que é possível e de facto olhá-lo de frente, tentando isolar um bocadinho a tal carga para poder olhar e perceber o que é que nós podemos fazer. Então o cancro é uma proliferação, ou seja, é uma multiplicação anormal de células. As células conjuntam-se e formam tecidos, os tecidos formam órgãos e daí que tudo parte da multiplicação de célula. Quando o corpo é saudável, quando as suas defesas imunitárias também estão em dia, quando não há anomalias genéticas, quando há uma série de fatores que está tudo bem e há saúde, a célula divide-se e tem o seu ciclo de dividir-se, morrer e voltar-se a dividir e morrer. O que acontece é que no cancro esse ciclo é interrompido, porque há uma alteração genética, existem agentes que são considerados cancerígenos que vão afetar o DNA e vão condicionar essa divisão, e em vez de ser uma divisão programada com um fim previsível, é uma divisão sem controle, e essa divisão vai haver então essa célula que é mutada, portanto há uma mutação celular, a célula fica uma célula mutada, neste caso, fica uma célula transformada, e é essa reprodução, ela vai se reproduzir e vai se multiplicar sem limite, e nesse sentido vai ser então originário o tumor. Vamos ter então um conjunto de células cancerosas ou células cancerígenas, e está anotada no original brasileiro, peço perdão, são células cancerígenas, são células que sofreram então essa multiplicação desordenada por uma alteração do seu próprio DNA no processo da sua divisão. Então, temos dois tipos de tumores. As células multiplicam-se de forma desorganizada, mas podemos ter um tumor benigno. Os tumores benignos não são cancro, não põem a vida em risco, muito raramente põem a vida em risco. Regra geral, podem ser removidos, também podem regredir e não se espalham, ficam limitados. Vocês veem na imagem a diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno. O tumor benigno está ali contido, não vai para lado nenhum, não faz mal a ninguém,
está a ocupar espaços e, portanto, pode comprimir a zona vizinha, pode causar algum desconforto, alguma queixa, alguma dor, dependendo do local do nosso corpo onde se encontra, porque no nosso corpo tudo tem que estar com o seu espaço próprio, as nossas estruturas têm o seu espaço próprio, portanto, se há ali um tumor mesmo benigno, pode dar queixas, mas lá está, é benigno, não tem risco, à partida não põe a vida em risco. O tumor maligno, não, um tumor maligno é um cancro, ponto. Por isso, pode colocar a vida em risco, pode muitas vezes ser removido, se bem que existe o risco de voltar a crescer, pois aqui cada caso é um caso. Podem invadir e danificar os tecidos dos órgãos em volta e, a partir do tumor primitivo, ou seja, do tumor original, ele pode entrar, pode se espalhar através da nossa corrente sanguínea, da circulação sanguínea ou do sistema linfático, e a partir daí chama-se um processo de metastizar, ou seja, ele vai desencadear, vai migrar e vai multiplicar-se à distância, vai criar um tumor à distância e as células cancerígenas vão então deslocar-se e vão crescer num outro tecido, num outro órgão dentro do corpo da pessoa que tem o tumor primário, o tumor primitivo, aquele que foi originário, e vai assim formar metástases, ou seja, tumores noutros órgãos à distância. Isto pode não acontecer, atenção, e já vamos ver que isto pode não acontecer e cada caso é um caso e cada caso tem o seu estadio. Há uma classificação de acordo com essa migração das metástases. Ora bom, cancro de... Hoje recebi vários comentários de pessoas que me disseram, quando viram o nosso flyer a promover esta ação de formação da prevenção do cancro, disseram, olha, eu pensei que só havia o laço cor-de-rosa. Não. O cancro de, ou seja, o órgão que tem o cancro, cada órgão tem a sua cor, isto é assim, e infelizmente o cancro infelizmente não pode afetar apenas a mama ou apenas o cólon ou apenas a próstata. O cancro, de facto, esta multiplicação desordenada, a célula cancerígena pode nascer em qualquer tecido. Daí a multiplicidade de cancros que existem e por isso elas podem viajar para outros órgãos, como eu expliquei. A célula cancerígena pode, a partir do tumor primitivo, viajar para outro órgão e vai poder então metastizar outros tecidos. É importante perceber que a origem, o cancro primário, ou seja, o tumor primário é quem vai dar o nome e isto vai também depois orientar o tratamento, ou seja, se houver um tumor na mama que depois vai metastizar no fígado, a pessoa tem um cancro da mama, com metástases no fígado, mas o cancro é da mama e tem que ser tratado o cancro primitivo e isto é assim que se designa em termos clínicos, em termos de haver então uma orientação para a pessoa perceber o que é o cancro. Eu tenho um cancro no fígado, não, eu tenho um cancro da mama que metastizou no fígado e daí haver essa sensibilidade. Essa classificação e esse nome, mas isto também para dizer que infelizmente são então muitas as cores dos laços, mas lá está, é infelizmente, mas ao mesmo tempo este laço significa suporte, significa abraço, é ou não? É este o símbolo da Liga Portuguesa contra o Cancro e é de facto um trabalho notável que tem vindo a ser desenvolvido e que é desenvolvido diariamente através também dessa entidade. Ora bem, vamos falar de fatores de risco. Não vamos falar hoje de nenhum cancro em particular, o tema é a prevenção do cancro de uma forma geral, portanto o que está a ser trazido aqui é uma informação sumária para perceber aquilo que nós de facto podemos fazer pela nossa saúde para prevenir um cancro ou para minimizar as sequelas de um tumor. São fatores de risco. O primeiro não é muito simpático, é o envelhecimento, e note-se que Portugal é um país envelhecido, daí o risco acrescido e daí haver essa estimativa daquele aumento de chegarmos a 70 mil novos casos em 2040, tem a ver exatamente com o envelhecimento. O tabaco, a luz solar, dependendo da hora que se apanha esta luz solar, a radiação ionizante, determinados químicos e outras substâncias poluentes também, alguns vírus e bactérias, por isso falei há pouco da importância do nosso sistema imunitário, determinadas hormonas,
O álcool, estamos a falar de álcool em exagero, obviamente, e aqui, muito importante, o álcool, dieta pobre, falta de atividade física, excesso de peso. Aqui reparem que já estamos a falar de situações, e o tabaco, são situações que nós podemos de facto controlar, são situações que já cabem dentro da gaveta da prevenção. E é isto que nós vamos falar aqui, certo? É perceber como é que nós de facto podemos prevenir. Avaliar o risco é importante. Atenção que, eu volto atrás, uma pessoa que, imagine, está a envelhecer, é fumadora, não se alimenta muito bem, é obesa, não é obrigatório reunir alguns fatores de risco e ter cancro. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar que estes são fatores de risco que já foram avaliados, já foram estudados e que são identificados como aumentando o risco da pessoa vir a desenvolver um cancro. Não é obrigatório, nem tudo causa cancro e não é causado por uma ferida, por um inchaço, por uma nódoa negra ou uma equimose. Não é contagioso e lá está, não é obrigatório uma pessoa que fuma ter cancro. Muitos de nós conhecemos pessoas que até ficámos chocados como é que aquela pessoa que era tão saudável, que era desportista e não fumava e teve um cancro. Por isso, lá está, são vários os fatores de risco, não é obrigatório, mas se nós os pudermos controlar aquilo que cabe no nosso ponto de ação, então vamos ter essa atenção e vamos perceber a importância que tem fazer essa prevenção. O cancro não é contagioso, infelizmente há ignorância ainda nos nossos dias, com toda a informação que existe disponível, ainda existem pessoas que têm medo de apanhar cancro e não dão o suporte que poderiam dar a um amigo, a um familiar, a uma pessoa próxima. Não é causado por uma ferida, já disse, estar infectado com um vírus ou com uma bactéria pode sim aumentar o risco para alguns tipos de cancro, como por exemplo o papilomavírus, no caso do cancro do colo do útero, é um caso conhecido, ou Helicobacter pylori, no caso do cancro do estômago, por exemplo. Mas não é obrigatório, é um risco que tem que ser avaliado e cada caso é um caso, muito, muito importante, cada caso é um caso. Ou seja, se tiver um ou mais fatores de risco, aquilo que eu já disse, não quer dizer que venha a ter cancro, mas lá está, há pessoas que têm e nunca desenvolvem e vice-versa. Portanto, tem a ver com a sensibilidade da pessoa, com a genética, como viram, há ali vários fatores de risco ao barulho dentro dos fatores de risco para o cancro. Volto aqui então a chamar. Chama agora aqui à nossa presença, aquilo que sim nós podemos de facto intervir, agir e fazer pela nossa prevenção, pela nossa saúde. Hoje é o Dia Internacional da Saúde, por isso isto podia estar aqui para qualquer doença grave, doença autoimune, doença inflamatória, doença crónica, doença da saúde mental. Vamos sempre ter aqui uma dieta pobre. Lembram-se dos 5 elementos? Alimentação consciente e suplementação. Falta de atividade física. E lembram-se do fator de risco? Álcool. Pode estar aqui agrupado. Por isso, dieta pobre. Falta de atividade física. Outro dos nossos 5 elementos. Excesso de peso. Lá está, é uma combinação da dieta pobre com a falta de atividade física também. É um risco acrescido, portanto, esta combinação é de facto um risco muito aumentado em relação a cancro. Alguns estudos sugerem que pessoas cuja dieta é rica em gorduras têm um risco aumentado para cancro do cólon, para cancro do útero e para cancro da próstata, que o cancro do cólon e o da próstata são dos cancros que mais mataram em Portugal em 2018. Estava lá nos números atrás. A falta de atividade física e o excesso de peso são fatores de risco para o cancro da mama, cancro do cólon, do esófago, dos rins e do útero. Cancro da mama também é dos cancros que mais mata, se bem que é dos cancros que está a ser mais depistado precocemente, graças quer às propagandas de informação e também aos rastreios que são levados a cabo também pelo nosso Sistema Nacional de Saúde também. Ora bom, falar de detecção precoce, falámos da prevenção, que 1/3 das pessoas com cancro, se mudarem o estilo de vida, sim, podem evitar o cancro, 1 em cada 3 pessoas pode evitar o cancro, modificando este risco que aqui está,
certo? É disto que estamos a falar quando falamos em modificar o estilo de vida, alimentação, atividade física, excesso de peso. E, por outro lado, se for detectado precocemente, tínhamos uma em 3 pessoas, depois a segunda pessoa em 3. Se for detectado precocemente, pode ser curado a tempo. Portanto, estamos aqui a falar de evitar sequelas, melhorar o prognóstico e diminuir o risco da mortalidade, começando obviamente, por diminuir a incidência da doença, certo? Para esta detecção, há 2 coisas fundamentais. Uma é a educação, há ações de formação como aquela que estamos a fazer agora. A outra é o rastreio populacional ou screening. É um conjunto de exames que levam a cabo numa determinada população com o objetivo de detectar a doença ainda antes que haja manifestações clínicas. Existem, dentro dos vários tipos de cancro, 3 tipos de cancro que verificaram eficácia com este tipo de exames, com este tipo de rastreio. O cancro da mama, o cancro do colo do útero e o cancro do cólon e o cancro retal. Ora bom, vamos então falar de exames de rastreio. No que toca ao cancro da mama, temos aqui que é a mamografia, é de facto a melhor forma de detectar um tumor em estado inicial. Geralmente a mamografia é acompanhada da ecomamária, são 2 exames que se fazem geralmente em conjunto. A partir dos 40 anos é recomendado que seja feito 2 em 2 anos. Mulheres com risco aumentado para cancro da mama, nomeadamente que têm na família história de cancro da mama, devem falar com o seu médico, aqui mais uma vez, cada caso é um caso, para saber qual a frequência com que devem fazer então a sua mamografia. A partir dos 45 anos e mesmo dos 50 anos, já existem localidades em que existe o Programa Nacional de Rastreio do Cancro da Mama, em que as mulheres integram este programa e é feita a mamografia de 2 em 2 anos e é um programa levado a cabo pelo Sistema Nacional de Saúde. O autoexame é fundamental. Cá está aqui as 2 mãos, educação e rastreio. A educação tem a ver com isto. Todas as mulheres devem, independentemente da sua idade, por isso não é pensar, eu já passei a menopausa, já não há risco. Lembram-se que o envelhecimento é um fator de risco. Há mulheres que têm cancro da mama aos 90 anos, infelizmente. Portanto, não pensem que, tenho 70 anos, vou agora ter cancro da mama. Não, não. Eu não estou a dizer que vai, eu estou a dizer que deve fazer. Não sou eu que digo. Não sou eu que digo. São todos os profissionais de saúde que lidam com o cancro diariamente, que sabem por experiência que é preciso fazer o autoexame da mama. Não custa nada. Todos os dias nós, na nossa higiene, quando tomamos o nosso banho, passamos o gel de banho e fazemos uma palpação e tentamos perceber se há alguma diferença. Estes são os sinais de alerta. Um mamilo invertido, uma assimetria no tamanho das mamas. Quando a pessoa se vê ao espelho e levanta os braços, uma mama está mais acima ou mais abaixo. Haver uma secreção do mamilo, identificar que tem ali um alto, um espessamento dentro da axila, haver algum inchaço de alguma parte da mama, ter toda a mama um bocadinho maior que a outra, ou seja, toda a mama parece estar mais inchada. A pele, haver alterações no aspecto na pele da mama e da pele do mamilo. Dor na mama ou no mamilo e irritação da pele. Tudo isto podem ser sinais de alerta. Atenção que muitas vezes a dor na mama não é da mama, é uma dor muscular, e aqui eu estou a falar como osteopata e fisioterapeuta, porque na minha prática clínica, quando me chegam muito preocupadas com uma dor na mama, vamos ver, e é uma dor do grande peitoral, que é o músculo que está por baixo da mama, e não é um alerta. Mas na dúvida, nada como o excesso aqui não faz mal. Tem uma dor, está preocupada, fale com o seu médico, vá fazer o seu teste para excluir, para chegar a tempo no caso. Se não for nada, maravilha, passou por ansiosa, está tudo bem. Mas se for, foi a tempo. Isso é o importante e esta é a mensagem. A detecção pode salvar a vida e a detecção passa por este autoexame da mama sem qualquer tipo de dúvida. Depois temos um rastreio que a maior parte das mulheres não acha um exame de rastreio simpático, tal como a mamografia. Não é um exame simpático, eu devo dizer. Não tem a ver com o tamanho da mama. Mamografia não é um exame simpático. Mas
De 2 em 2 anos está tudo bem. Nós fazemos 2 em 2 anos e somos gratas quando está tudo bem. É ou não é? É por aí. Papa Nicolau é igual. É para fazer de 3 em 3 anos, a não ser que, obviamente, o seu caso clínico em particular, a sua história clínica justifique que seja feito de uma forma mais regular. Mas se tiver tudo bem, faz de 3 em 3 anos. Estamos a falar de um teste que previne não só o cancro do colo do útero, mas também o cancro do útero e o cancro do ovário. Portanto, é muito importante fazer o teste do Papa Nicolau, em que são retiradas então as células do próprio colo do útero, é feito um exame localmente, e então, em termos de, vejam aqui os números, isto é uma imagem do Brasil, mas reparem, por ter sido executado o teste Papa Nicolau, a estimativa de casos era 17.540, mas desses casos de cancro positivos, a mortalidade foi de 4.986. Isto para cancro do colo do útero. Para cancro do útero, 4.520, mortes 3.130. Ovário, 6.190, mortes 2.979, ou seja, há de facto aqui uma redução substancial da mortalidade graças ao facto de fazer este exame de forma adequada, a tempo e horas. Lembrem-se que é uma das formas da prevenção, é fazer exames regularmente de rastreio. Estamos a falar de um exame de 3 em 3 anos, não é por aí além. Outro exame de rastreio, mais uma vez, outro exame invasivo, outro exame que não é agradável, nós torcemos o nariz, mas que é fundamental para prevenir o cancro do cólon e o cancro do reto. É de facto, são vários os rastreios que se podem fazer, há vários rastreios ainda, antes de chegar à sigmoidoscopia e à colonoscopia, em que é de facto avaliado quer o reto e a última parte do intestino grosso, e em que é avaliado todo o trajeto do intestino grosso, que é a colonoscopia. Na sigmoidoscopia é apenas o reto e o terço inferior do cólon descendente, ou a ampola sigmoide, mas antes disso o médico pode pedir uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Depois temos o clister opaco com duplo contraste, que é um raio-x que é feito em que a pessoa ingere uma substância e consegue-se perceber o trajeto do intestino, e tem ainda o toque retal. Tudo isto são testes de rastreio e o objetivo é detectar massas no intestino, os chamados pólipos. São as tais massas que são tumores ou outras alterações do cólon e do reto. A partir dos 50 anos deve ser feito este despiste. Se tiver um risco aumentado, deve saber com que frequência deve fazer o seu exame. Lá está, aqui cada caso é um caso, não é descrita na pesquisa que foi feita, não foi descrita, ao contrário do Papa Nicolau ou da mamografia, não foi descrita a frequência, porque aqui cada caso é um caso. Então, temos aqui como sinais de alerta do cancro do cólon, náuseas e vômitos, uma anemia sem explicação, daí a pesquisa de sangue oculta, perceber se a pessoa está a perder sangue pelas fezes, perca de peso sem explicação, dor abdominal sem explicação, uma alteração dos hábitos intestinais para diarreia ou prisão de ventre, alteração da consistência das fezes e a presença visível de sangue nas fezes. Tudo isto são sinais são sintomas que a pessoa deve relatar ao seu médico assistente rapidamente, se der conta que isto está a acontecer com o seu corpo, deve estar atento, deve conhecer estes sintomas para poder intervir a tempo e horas e ser diagnosticado e ser rapidamente então encaminhado para tratamento. Falei no início de que existe uma classificação do cancro, portanto os cancros não são todos iguais e não só existe o cancro localizado, como existe um cancro que tem metástases, mas o próprio cancro, em termos de estadio de evolução, tem então uma própria classificação. Tem então esta classificação em função do seu crescimento e da sua expansão. Temos o estadio 0, em que o cancro está ainda muito circunscrito, está mesmo no início, está no sítio em que começou, não invadiu tecido nenhum em seu redor e tem cura e requer uma cirurgia para extirpar este tumor maligno por completo. No estádio 1, o tumor já cresceu alguma coisa, mas
ainda não chegou aos nódulos linfáticos e também não invadiu os tecidos vizinhos. No estadio 2 e 3, já se estendeu aos tecidos vizinhos e já chegou aos nódulos linfáticos. O que não é bom, porque a partir dos nódulos linfáticos ele entra na circulação linfática e vai poder viajar pelo corpo e metastizar um outro órgão. Mas no estadio 2 e 3 ainda não atingiu mais nenhum órgão, ou seja, ainda está na parte que chegou aos gânglios linfáticos. No estadio 4 é de facto um cancro já metastizado, portanto não só atingiu os gânglios linfáticos, como através do sistema linfático já chegou a outras partes distantes do tumor primário, portanto aquilo que eu falava antes de haver então as tais metástases e haver então estar então metastizado todo o corpo da pessoa. Não vamos explorar aqui o tratamento que é feito a cada tipo de cancro, de acordo com cada tipo de estadio. Como imaginam, isto é um mundo muito vasto, cada cancro tem as suas particularidades, cada estadio tem as suas particularidades. Dar aqui então só a menção de que para o tratamento cancerígeno existe a cirurgia oncológica, existe a quimioterapia, a radioterapia, as terapias dirigidas, a imunoterapia, já existem tratamentos com compostos chamados biológicos, enfim. Como eu disse no início, a medicina tem avançado muitíssimo e a taxa de sobrevivência com o cancro está muito mais alta. Mas o facto de sobreviver não quer dizer que não haja sequelas, não quer dizer que não haja efeitos secundários, não quer dizer que a vida da pessoa não fique um pouco condicionada. Ou seja, sobrevivência e qualidade de vida ficam aqui fragilizadas e daí, mais uma vez, é muito, muito importante reforçar a importância da prevenção. Então, a prevenção do cancro passa por 2 passos. O primeiro, conhecer os sinais de alerta, em geral, para os vários tipos de cancro, e o segundo, aplicar a estratégia dos 5 elementos. Porquê aplicar a estratégia dos 5 elementos? Porque hábitos saudáveis podem evitar 50% dos cancros. Hábitos saudáveis que incluam uma boa alimentação, a prática regular dos seus rastreios, prática regular de exercício, momentos de lazer. Lembram-se da gestão do stress? Sim? Momentos de lazer. A gestão do stress é fundamental também. Tão fundamental como a alimentação consciente, complementada pela suplementação, como iremos ver. Mas lá está, reduzir o álcool, ter atenção ao período em que faz a sua exposição solar sem proteção, atenção que a exposição solar é necessária, a vitamina D é necessária, mas existe um meio termo. Evitar o tabaco, evitar açúcar refinado, o sal em excesso e as gorduras não saudáveis. A gordura sim faz falta, mas deve ser gordura saudável. As não saudáveis são de evitar. Então começamos num primeiro passo. Lembrem-se, nós estamos aqui a passar a reduzir, estamos na fase da prevenção e eu volto a repetir, em 3 casos de cancro, 1 pode ser prevenido alterando o estilo de vida e também, se for detectado a tempo, podemos também evitar a morte, por isso podemos reduzir os casos para 50%, uma vez que conhecer os sinais de alerta implica a tal detecção precoce. Portanto, por um lado, modificar estilos de vida, por outro lado, fazer a detecção a tempo e hora. Então tenho aqui estes olhos bem abertos, estar com olhos abertos ao nosso corpo. Esta imagem foi uma imagem assim leve, para falar de um assunto sério. Trouxemos aqui esta imagem desta criança. As crianças, quando olham para as coisas, olham com toda a atenção, olham com todo o seu foco. E nós devemos escutar o nosso corpo e olhar para o nosso corpo com esta atenção. A loucura do dia-a-dia, a corrida do dia-a-dia não nos deve deixar passar um sinal de alerta ao lado, porque pode fazer a diferença entre chegar a tempo ou não. E é disso que estamos aqui a falar, está certo? Por isso, sinais de alerta que são transversais. Um sinal ou a modificação de um sinal, estou a falar de um sinal na pele, um sinal novo, a modificação da cor do sinal, da dimensão de um sinal, uma ulceração de uma verruga ou de um sinal que se transformou numa ferida.
e que não cicatriza, uma ferida que não cicatriza, é um sinal de alerta. Alteração de hábitos intestinais ou urinários, rouquidão ou tosse persistente também é um sinal, dificuldade em engolir ou má digestão, uma sensação de náusea permanente, feridas que não cicatrizam, já falámos, sangramento, ou seja, hemorragias ou corrimento pelos orifícios naturais, persistente, portanto não é uma situação esporádica, que nós até podemos relacionar com alguma situação que nós identificamos a causa. Estamos aqui a falar de situações que nós não identificamos a causa. Espessamento ou dureza persistente na mama ou noutra parte do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço extremo, sem causa aparente, mais uma vez, ganho ou perca de peso sem motivo aparente. Aqui o problema está quando nós não temos uma causa aparente. Se eu perdi peso porque eu estou a fazer dieta, está ótimo. Agora, se eu de repente perdi peso e estou a perder peso e não sei porquê, falta aqui um sinal ainda, peço desculpa, perder o apetite. Perca de apetite também é, lá está, sem sinal aparente, uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem uma gripe ou que tem uma diarreia, obviamente perde o apetite, certo? Agora, se a pessoa perde o apetite, está a perder peso e não há nada que justifique, isso é um sinal de alerta. Ora bom, por isso, em primeiro lugar, sinais de alerta, em segundo lugar, praticar os 5 elementos. Lembram-se? Por isso, vamos prevenir e corrigir aquele padrão que eram os 3 fatores de riscos, que era o aumento de peso, a obesidade, a dieta pobre e a falta de exercício físico. Nós complementamos com os nossos 5 elementos, portanto, há a nutrição consciente, que é complementada com a suplementação, a prática regular de atividade física e a gestão do stress, que viram ali que é tão importante também, e o detox, que de facto é fundamental para, lá está, desentupir os canais do corpo, eliminar toxinas. Nós queremos que o nosso DNA, as nossas célulazinhas, sejam o mais saudáveis possível, porque se elas forem mais saudáveis, elas não vão ter essa mutação que vai desencadear essa diferenciação desgovernada que origina o tumor. Portanto, isto é tudo para garantir a saúde celular. Estes 5 elementos na base vão mesmo garantir, então, essa saúde celular. Falando de suplementação e saúde celular, temos então os suplementos que são recomendados para garantir não só manutenção de saúde, como o reforço do nosso sistema imunitário. Porque todos os dias, preparem-se, todos os dias no nosso corpo há células cancerígenas. Todos os dias são produzidas células cancerígenas. Mas o nosso sistema imunitário saudável elimina-as. O nosso sistema imunitário saudável elimina essas células. O nosso corpo é extremamente inteligente e temos um sistema imunitário, quando estamos saudáveis, que funciona muito bem. O problema é quando essa imunidade baixa. Por isso, é um dos fatores de riscos, e é por isso a dieta pobre, o excesso de peso e a falta de exercício vão comprometer o quê? O nosso sistema imunitário. Está tudo ligado. Isto está tudo ligado. Daí que, de facto, é muito importante suplementar para manter a nossa saúde, manter a nossa energia e manter o nosso sistema imunitário. É muito, muito importante. Para isso, a Dual Life propõe aqui um conjunto. A Dual Life funciona com a tal sinergia que falei no início, funciona também respeitando o relógio biológico horário e por isso recomenda uma sinergia de suplementos para ajudar a manter a saúde. Obviamente, digam-me, então mas eu tenho que fazer estes suplementos todos, toda a imagem, todos os dias, o resto da minha vida. Calma, não. Se teve alguma fragilidade na sua imunidade, nós vamos reforçar mais uns. Mas no seu dia-a-dia, nós vamos apresentar aqui, o que está a ser apresentado aqui será um ideal no seu espectro mais amplo. Não é obrigatório consumir tudo isto. Há aqui suplementos não negociáveis. Uma vitamina C para o sistema imunitário é não negociável. Na base, nós podemos dar ao corpo o quê? Antioxidantes, porque todos os dias o stress, estamos aqui a gerar processos oxidativos e as nossas células sofrem com isso, portanto o que nós queremos é defender as células, para isso temos de dar o quê? Antioxidantes. Vamos conhecer cada um deles em detalhe e eu vou dizer depois aqueles que são não negociáveis. Então, vamos começar
Começamos pelo dia e pela noite. O dia e a noite foram desenhados pela Dual Life justamente para manter o nosso nível de saúde. E eles são o quê? Essencialmente antioxidantes. O de dia traz uma sinergia de ingredientes que é desenhada para nos dar energia e vai complementar-se em ação pelo noite. E o noite o que vai fazer é ajudar o corpo a libertar toxinas e a regenerar. A sua composição é complementária, ou seja, o dia e a noite acabam por criar uma base para que todos os outros suplementos trabalhem no nosso corpo com as condições ótimas, ou seja, o dia e a noite dão uma base de equilíbrio e dão uma base de manutenção de saúde ótima, uma vez que aportam não só antioxidantes, vou destacar aqui, por exemplo, o noni, o açaí, a romã, o sabugueiro negro, o ginseng, a alfafa, são alguns dos ingredientes e são poderosíssimos no sentido de nos trazer então esse aporte às nossas células de suporte antioxidante, suporte também da função imunitária e é complementado depois por outros ingredientes que devem ser bebidos. Enquanto o dia deve ser tomado às 8 da manhã, idealmente em jejum, antes do pequeno almoço, o Dual Life Noite deve ser tomado antes do jantar, 25 ml, é um copinho de shot, e traz-nos então outros ingredientes para poder então complementar a ação do dia e com isso ajudar o fígado, o pâncreas e o rim a fazerem as suas funções para libertar toxinas e regenerar, filtrar todo o sangue do corpo. Isso acontece durante a noite. Então a pessoa acorda com a sensação que descansou. Então se me perguntarem, o dia e a noite são não negociáveis? Se for possível, são. A vitamina C é mesmo não negociável, eu vou explicar porquê. A vitamina C é essencial, quer dizer que o corpo não produz vitamina C e ela é a rainha dos antioxidantes. Logo, tem que estar na linha da frente da defesa imunitária. Perdão. Tem que estar na linha da frente da defesa imunitária, no sentido, lá está, de ser a supra-sumo em termos antioxidantes. A Dual Life traz aqui a acerola, a rosa selvagem, o camu, são as frutas mais ricas em concentração de vitamina C conhecidas a nível científico e tem a vantagem de não ter citrinos. Muitas pessoas têm problemas com os citrinos, a vitamina C tem aqui esta grande vantagem. Por isso, é um dos não negociáveis, tal como o nosso ouro líquido. Este é um suplemento alimentar que é fora da caixa, para quem não o conhece. Ele traz-nos a vitamina D3, traz ômega 3, ômega 6 e a vitamina K2, MK7. Por isso, vai-nos tratar de quê? Em termos de reforço da saúde imunitária, quer a vitamina D3, quer os ômegas, têm papel essencial na saúde do nosso sistema imunitário, uma vez que vão quebrar a cascata da inflamação. Ali o ômega 3 é essencial, traz-nos um ingrediente muito importante, é ele que promove as prostaglandinas tipo 2, que são essenciais para travar então e combater os agentes inflamatórios. Por isso, lá está, mais uma vez o reforço. Claro que também vão ter um papel dentro da saúde cardiovascular, dentro do metabolismo do cálcio, que é tão importante também, não só para a contração muscular, mas para a saúde do sistema imunitário, mas também para as funções cerebrais. Por isso, temos aqui um suplemento que pertence à categoria dos diários e dos não negociáveis. Depois temos o aloe. Porquê o aloe? Porque o aloe permite que haja uma regeneração das mucosas, e aqui já estou a falar quer em prevenção, quer em pessoas que sofreram ou sofrem de cancro. O aloe é dos suplementos recomendados no sentido de ser um regenerador de mucosas, ter também aqui um papel muito importante, uma vez que, além do próprio aloe, que é conhecido pela sua ação anti-envelhecimento e de proteção do sistema imunitário, temos aqui o mel e os orégãos, portanto vai ter também aqui uma ação no sistema imunitário, suporta o sistema cardiovascular, mas sobretudo elimina infecções bacterianas, virais e fúngicas. Perdão. Probactilardi. O Probactilardi tinha que estar. Probactilardi vai fazer o quê? Probactilardi vai defender
vai agir no equilíbrio do nosso microbiota intestinal, onde se situa 70% do nosso sistema imunitário. Por isso, se tiver alterações a nível do seu microbiota intestinal, temos aqui um pré-biótico, probiótico e pós-biótico. Somos patenteados, a Dualife patenteou e tem de facto aqui um suplemento alimentar exclusivo com uma ação muito importante a nível da saúde do sistema imunitário e não só. O intestino é o segundo cérebro, portanto aqui a saúde emocional e mesmo o combater o stress é de facto muito importante e tendo em conta que pelo tratamento do cancro muitas vezes é utilizada a quimioterapia ou são utilizados medicamentos com efeitos secundários nefastos também a nível do intestino, tem que estar então o Probactilardi para ajudar o intestino a recuperar o seu equilíbrio, uma vez que é essencial, não só para a sua saúde, para o seu sistema imunitário, mas também para a absorção de nutrientes tão importante. Depois temos aqui mais um reforço, o ProSelect, quando a Dualife entrou em Portugal quase há 4 anos atrás, o ProSelect era descrito como um suplemento anticancerígeno, uma vez que as propriedades trazidas pelo cogumelo reishi, o cogumelo shiitake, a vitamina B17, a vilcacora, a graviola, são ingredientes escolhidos a dedo para reforçar também, não só proteger a ação do fígado, mas é um modulador do sistema imunitário e tem o papel de, foi descrito pelo presidente do Conselho Científico da Dualife como fazendo um screening das nossas células e eliminando as células cancerígenas. Portanto, é de facto um valente suplemento, é um potente suplemento a usar na prevenção do cancro, é sem dúvida nenhuma o ProSelect. Temos o ProImmuno no sentido de que foi dito que determinados vírus e bactérias são fatores de risco para determinados tipos de cancro e o ProImmuno foi desenvolvido a contemplar também o SARS-CoV-2, foi desenvolvido em agosto de 2020, foi lançado no mercado, em agosto de 2020, traz aqui ingredientes patenteados, a Dualife deu-se ao cuidado de patentear ingredientes que aqui estão para que esta composição fosse patenteada e, de facto, cientificamente foi validado como um antiviral extremamente eficaz, não só antiviral, mas também anti-inflamatório e ainda poder ser um efeito sinérgico a proteger contra infecções mais graves. Temos agora a clorofila no sentido de oxigenar o sangue, de desintoxicar o sangue, mais uma vez, não só na prevenção, mas já agora também nas pessoas que estão a fazer o seu tratamento de cancro, a clorofila, a par do aloe vera, é dos suplementos recomendados para fases de quimioterapia, porque vai fazer o quê? Vai justamente ajudar na desintoxicação e oxigenação do sangue. Tem aqui ingredientes como a clorela, que é uma alga de água doce, temos a cevada, a alfafa, o óleo de menta e é de facto um suplemento a integrar, sem dúvida, no suporte ao doente com cancro. Tal como o MyBlood. Porquê? O MyBlood acaba por ser chamado pelos colegas profissionais de saúde um ortomolecular. Traz-nos aqui as vitaminas do complexo B, tão importantes para o suporte não só do sistema imunitário, mas como do sistema nervoso também. Traz o ferro, traz os minerais, como destaca aqui o ferro, o zinco, que é tão importante, o cobre, o iodo, o manganês, o selênio, além das vitaminas. Estes minerais e estas vitaminas fazem do MyBlood um suplemento para a saúde do sangue e por isso para revitalizar e ajudar a recuperar e a revitalizar também a saúde do sangue nesse sentido. Há pouco tínhamos um antiviral, o Borlis tem uma ação antibacteriana, tem também uma ação profunda antialérgica, vai apoiar não só o sistema imunitário, como o sistema cardiovascular, o sistema osteoarticular e é também um antifúngico, por isso é também aqui um reforço na nossa imunidade. Ora bom, e estamos mesmo a terminar. Relembrar que temos o e-mail comitesaudedualifept@gmail.com para onde pode enviar as suas questões e para onde pode enviar as suas
sugestões de temas que gostaria de ver tratados aqui nas sessões semanais da formação do Comitê de Profissionais de Saúde Independentes da Associação Saúde com o Coração e que é apresentado aqui às quintas-feiras às 21 horas. Temos a decorrer o programa Vida Consciente em português e em castelhano e por isso é uma alegria saber que estamos a promover saúde desta forma e de facto promover saúde através do programa Vida Consciente e tornar cada pessoa responsável pela sua saúde é o que nós fazemos aqui. Peça informações à pessoa que o convidou. Temos uma turma em português a começar mesmo agora, por isso ainda está perfeitamente tempo de integrar esta turma, que está a começar em português e em espanhol, começou esta semana. Por isso, seja em português, seja em castelhano, seja bem-vindo ao programa Vida Consciente. Somos a Associação Saúde com o Coração, dou por terminada esta sessão dedicada a este tema que afeta, como eu disse no início, cada um de nós. Eu pessoalmente, isto é engraçado sem ter graça nenhuma. A semana passada, quando falámos do Parkinson, eu falei de que sou filha do Parkinsónico e que ele teve qualidade de vida como Parkinsónico durante 15 anos. E teve essa qualidade de vida, lá está, com muita consciência, com muita positividade, até sofrer um cancro do cólon. O cancro do cólon, com a quimioterapia, desequilibrou aquilo tudo e pronto, foi muito complicado. Mas lá está, sendo meu pai quem era, não morreu nem de Parkinson, nem de cancro do cólon, morreu com uma pneumonia. E nós brincávamos porque ele dizia que é mais perigosa uma pneumonia do que uma bala, porque a pneumonia mata, dizia o Napoleão. Pronto, e acabou por ser assim. Mas isto para dizer que é uma realidade que eu conheço muito perto, não só pelo meu pai, mas também perdi a minha melhor amiga com linfoma não Hodgkin, portanto é uma realidade que eu conheço muito, muito perto, e talvez por isso tenha esta força a falar de prevenção. Prevenção para mim não é uma palavra, não é? O meu pai tinha 8 irmãos, 5 tiveram cancro. Desses 5, 4 foram 3 do cólon, 1 do estômago, não, desculpem, 3 do cólon, 1 do pâncreas e uma foi cancro do colo do útero. Portanto, prevenção para mim não é uma brincadeira, é um assunto extremamente sério e é uma coisa para se praticar. E por isso, se cada um de nós aqui der esse exemplo e trouxer para a Dual Life e ajudar em saúde com a Dual Life, aquilo que nós fazemos aqui todos os dias, e eu dou o meu obrigada a cada uma das pessoas que está presente nesta sala, aos diretores, a todos os membros do clube que trouxeram pessoas como convidados a assistir a esta sessão, porque quero acreditar que de facto é importante o que nós fazemos, e é por isso que todos os meus colegas, todas as minhas queridas colegas do Comitê de Profissionais de Saúde, doutora Catarina Maia, doutora Maria Almeida Santos, doutora Ana Silva, que eu não sei se está em sala porque não a consigo ver, mas se tiver um beijinho para si. É por isso que nós trabalhamos e estamos aqui lado a lado com os diretores e com os membros da Associação Saúde com o Coração. Um grande bem-aja, vou passar a palavra ao diretor, Dr. Marco Patinha, que eu sei que tem coisas importantes para partilhar com todos. Muito boa noite, um beijinho. Olá Teresa, muito boa noite outra vez. Eu sei que tu estás aí na Rábida e eu estou aqui na Quinta do Anjo. Sem dúvida. Haja verde, haja verde. Isso é. Boa noite, comunidade do Alive. Estamos aqui a 2 minutinhos de terminar aqui a nossa sessão. Peço-vos que fiquem só mais um minuto, para já darmos todos uma grande salva de palmas à doutora Teresa Patinha, pela grande exposição que foi feita aqui e também pela coragem de contar aqui uma passagem, ou várias passagens que são da nossa família, está bem? Também vamos pagando todas as nossas faturas, não é, na nossa vida, desejamos coisas muito positivas todos, mas também há outra parte que por vezes temos de viver, não é? Que não tentamos da melhor forma possível fazer-lhes face, não é? Teresa, obrigado pela coragem e excelente apresentação, obrigado a ti e à doutora Maria Almeida Santos, que não pode estar aqui por um motivo de força maior, um motivo sério, de força maior, obrigado também para ela, vai ver a gravação.